Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Boa noite, Débora. Bem-vindas a mais uma live. Obrigada. São os seus olhos. Boa noite. Sejam bem-vindas. É com muita alegria que eu tô aqui mais uma noite com vocês. Oi, Henrico! Beijo pra você e pro Loli. Obrigada, amor. Beijo pra vocês. Espero que vocês estejam bem, melhores. Boa noite, Sandra. Bom, enquanto as pessoas vão entrando, vou me apresentar. Sou Silvana Martins. Minha base de formação é o tarô, a psicologia analítica, que são ferramentas que eu uso no meu desenvolvimento pessoal, na inteligência emocional e para me auxiliar no caminho diário e no meu conhecimento diário. Hoje a nossa live é extremamente especial, eu acredito que seja também para vocês. Eu vou falar sobre o filme A Voz do Empoderamento, que é um filme da Netflix, não sei se todos já assistiram. Vou dar pequenos spoilers para quem não assistiu assistir, porque é um filme que vale bastante a pena. E aí, vamos dar mais uns minutinhos para as pessoas irem entrando e aí eu começar. Preparei alguma coisa aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o filme, pontos que eu achei de extrema importância, né, para que a gente possa pensar um pouco, refletir um pouco sobre o nosso momento atual, aquilo que nós estamos vivenciando e o que é que nós estamos realmente fazendo com a nossa jornada, com o nosso caminho de vida, com a nossa vivência aqui nesse planeta chamado Terra. Bom, vamos lá. Eu vou começar trazendo aqui uma sinopse do livro de onde o filme foi inspirado, né? Então, a atriz Alia Bhatt, ela protagoniza Gangubai. Eu não vou falar os sobrenomes, porque assim, para não falar, né, besteira ou não pronunciar direito, é melhor não falar nada. Vocês assistem e vejam lá os sobrenomes todos, porque é tudo indiano, não vou saber falar. Então, a atriz Alia, ela protagoniza Gangubai de uma forma assim maravilhosa, uma atriz que a gente vê que é bem nova, ela tem um aspecto bem infantil, bem inocente, juvenil, mas assim, arrasa na interpretação, do começo ao fim do filme. É muito legal ver essa atriz interpretando essa personagem. Gangubai é baseado em uma história real. O filme é uma adaptação livre do livro do famoso autor e jornalista indiano Hussain Zaid. O livro tem como título Mafia Queens of Mumbai, onde ele descreve ali que Gangubai nasceu de uma família abastada e nutria o sonho de ser atriz, né? Isso a gente vê também no filme. E aí ela foge de casa aos 16 anos com o namorado, que se chama Ramik. E aí esse namorado vende ela para um prostíbulo por 1.000 rúpias, né? E depois de chegar a Bombay, ela é forçada à prostituição e na área de Kamitpura, e ela foi estuprada por um membro da gangue de um mafioso, né, Karim Lala. E depois ela busca vingança junto a esse mafioso. Esse mafioso, impressionado com a forma de Gangubai ser, ele já assume ela como irmã. E aí ela passa a ganhar influência, né, dentro dos políticos e da cidade toda, com esse poder que ela adquire. E aí ela vai levantando questões em relação aos profissionais do sexo, aos órfãos, né, que vivem ali naquela região. Ela se reúne com políticos e faz esforços para melhorar os padrões de vida de mulheres e órfãos e obter o direito à educação para eles. Gangubai faleceu em 2008, mas seu legado continua vivo em Kamatpura através de estátuas e fotografias, né? Então essa é uma história real que esse autor se inspira para poder escrever o livro, e agora é lançado o filme. O filme, para quem de repente gosta de filmes mais demorados, ele demora cerca de 2h30 mais ou menos, mas vale super a pena assistir, porque tem, para quem gosta de repente mensagens subliminares, para quem gosta de repente
prestar um pouco atenção naquilo que está sendo dito, para fazer até uma análise da própria vida, eu acho que vale super a pena assistir. Eu não vou contar o filme, porque senão fica muito chato, e para quem não assistiu, eu acho que, né, como eu repetindo aqui, vale a pena assistir. Eu vou trazer 2 pontos que eu achei extremamente relevantes durante todo o processo ali do filme. Foi a Débora até que me indicou esse filme, e ela me indicou por conta do feminino, e o título, né, A Voz do Empoderamento. Então, empoderamento é uma palavra que nem existe, mas vem de dentro, e empoderamento de poder, então um poder interno. E eu, na verdade, eu me fixei em 2 pontos importantes ali da história. A primeira situação é que, como ela é vendida para a prostituição, e ela é super inocente, estava tão apaixonada que acredita, né, naquele namorado e foge com ele para ser atriz. E aí ela vai parar no prostíbulo. E aí o primeiro cliente que ela tem diz para ela o seguinte: você precisa trocar de nome, né? Você se chama Ganga, porque antes dela ser uma prostituta ela se chamava Ganga, ela era conhecida como Ganga. E ele dá o nome para ela de Gangu. E diz para ela que ela será a presidente daquele bairro. E aí ela vai conversar lá com a senhoria dela e diz isso pra ela, e a mulher meio que caçou a dela, né, como quem diz, até parece, né, todo mundo tem essa ilusão, mas olha a realidade aqui, como que acontece. E ela realmente acredita naquilo. E aí ela faz um rito de passagem, né, ela faz um rito, algo muito simbólico ali no momento que ela pega o dinheiro que o amante tinha deixado pra ela, como gorjeta, e ela queima na chama da vela, matando simbolicamente o passado, né? Matando Ganga e dando vida a Gangu. Isso para mim foi muito marcante, né? Porque a gente, durante muitos momentos da nossa vida, nós nos pegamos muito presos ao passado. E todos nós temos um passado, né? Passado repleto de feridas, de pesos, de dores. Mas o passado ele não pode ser mais forte que o seu futuro. O passado ele não pode simplesmente contaminar o que você tem para viver. E ali é muito claro isso, que ela traz isso muito forte para ela, né, personagem. E aí ela queima aquela nota e ela vai se fortalecendo, né? Ela passa por várias situações, né? Ela é estuprada, como eu contei lá na sinopse. Ela sai em busca de justiça, ela não se cala diante da violência, da atrocidade que foi cometida com ela. Ela simplesmente vai atrás desse mafioso, porque ela sabe que dizem pra ela que ele é um homem honrado, e aí ela vai atrás dele para pedir justiça, não só pra ela, mas justiça por todas as mulheres que trabalham ali naquela área, que são prostituídas. E o cara simplesmente acolhe ela e a chama de irmã, e ali ela vai se fortalecendo, né? É lógico que a gente vai vendo os nossos momentos, né, de dor e sofrimento, mas como que você pode ressignificar a sua vida, como que você pode olhar para esse passado construindo um novo momento. E tem muitas situações e muitas pessoas que passam uma vida contaminadas pelo passado, ou estão acomodadas no passado. Ali ela poderia ser, de repente, mais de muitas. Ela poderia simplesmente se acomodar e se vitimizar com o que a vida lhe proporcionou. Mas ela foi percebendo que ela poderia fazer mais, não só por ela, mas principalmente em prol de todas as mulheres que viviam ali ao redor dela e que precisavam dela, né? Quantas meninas estavam ali da mesma idade que ela, mais novas, e ela vai olhando para aquilo e vai tomando posse, até que as próprias amigas ali a elegem senhora delas, né? Como para que ela possa cuidar de todas elas. Mas tem uma parte que eu vou dar tipo, um mega spoiler, que é no final do filme, que assim, mexeu muito comigo. É o momento onde ela faz um discurso. E é em cima desse discurso, e em cima desse rito de passagem, onde ela, de Ganga, ela se transforma em Gangu, e aí depois ela se transforma em Gangubai, né? É que eu gostaria de falar e tecer hoje a live aqui falando
justamente disso. O que é que nós carregamos internamente e que muitas vezes a gente nem sabe ou não deixa isso sair, né? Esse potencial de sermos nós, de sermos úteis, de fazermos algo que está dentro de nós e confiar nisso. E tem algumas falas, né, da personagem no filme que são muito fortes. Dignidade, não ter medo, né? E todas as vezes que eu vejo alguma história muito forte como essa, né, da Gangubai, na vida, eu sempre quero de repente ler, estudar um pouco mais, porque eu não idolatro ninguém, mas tem algumas pessoas que eu busco como referência, sabe? Principalmente essas pessoas que se diferenciam do coletivo. As pessoas que trazem ela para fora, que falam sem temor, que falam com convicção daquilo que realmente acreditam. Isso eu acho maravilhoso, eu acho mágico, eu acho transformador. Dá muita vontade, sabe, de viver, de continuar a jornada, de fazer algo diferente. Não só por mim, né, mas pela humanidade, pelas pessoas, nem que seja uma pessoa, que de repente você consiga afetar por conta da tua palavra, por conta de uma atitude, por conta de uma proteção, como ela fez ali para tantas mulheres que viviam sob o domínio de um governo falho, que só olhava para si e que não cuidava e não protegia e não dava educação para as crianças que nasciam ali naquele prostíbulo, mas que ainda não eram prostitutas, que poderiam de repente ter uma vida melhor e ser o futuro da nação. E ela briga muito por isso e não tem nenhum tipo de vergonha, de inibição. E outra coisa que também eu acho muito interessante no filme é que, muito embora a gente pegue a voz do empoderamento como algo totalmente voltado à mulher, porque a personagem é uma mulher, ali é nítido pra mim o poder tanto do feminino quanto do masculino. Porque nós conseguimos ver no filme homens nojentos, né? Me perdoe a expressão, mas é verdade, são homens nojentos que não valem, sei lá, nada. Mulheres também, assim, né? A própria senhoria dela era uma mulher, tipo, que, né, da ânsia, da asco. Mas, em contrapartida, pessoas que ela encontra ao redor dela, diante da jornada, que são muito valiosas como ela. Independente de serem mafiosos, de serem prostitutas, de serem o que for. Mas pessoas com valores morais, valores éticos, valores com virtudes, né, muito significativas. Então ela encontra homens como o próprio mafioso, ela encontra um namoradinho, ela encontra o jornalista que fazem a diferença na vida dela. Inclusive ela faz uma frase para esse namoradinho que eu também achei muito interessante, que ela falou: já conheci vários homens, mas um homem de verdade como você nunca tinha conhecido, né? Que ela acaba abrindo mão desse amor. E ela conhece mulheres maravilhosas, né, que a amparam, que dão força, que incentivam, que estão ali com ela. E o quanto que de repente ela vai fazendo desse núcleo o trampolim, a força para ela poder seguir adiante, né? Então a gente tá ainda num conceito totalmente errado ao meu ver, né? Isso eu tô tecendo aqui o meu pensamento e ninguém é obrigado a concordar com isso, mas assim, a gente ainda tem aquela disputa entre feminino e masculino, mas nesse filme é muito claro como a integração, né, dessas forças, como esse empoderamento do masculino e do feminino juntos tem uma unificação e um resultado muito maravilhoso. E aí quando ela se vê prestes a, de repente, fazer um discurso para cerca de 500 pessoas, onde ela vai defender a prostituição, né? E aí o amigo dela, jornalista, dá ali um discurso pronto para ela, né? Para que ela faça o discurso, e ela simplesmente pega aquilo e fica muito nervosa, né? De repente de chegar lá e discursar para esse número de pessoas, mas principalmente a gente via a aflição dela porque ela estava tentando decorar o discurso. E aí eu escrevi o discurso, eu fiquei vendo o filme e escrevendo o discurso, porque eu falei, tudo bem que vocês vão assistir o filme, vale, né, de novo, vale muito a pena assistir, mas eu gostaria de repetir, de reproduzir as palavras que ela colocou, porque eu achei que são palavras de muito impacto e que fazem a diferença no que nós estamos vivendo hoje,
diante do nosso governo, diante da nossa história, diante de coisas que nós nos silenciamos ainda e que isso não pode continuar. Enquanto nós formos a representação daquelas pessoas que se acostumam com tudo, como aquelas prostitutas que simplesmente se acostumaram com a vida que elas não tinham outra opção de ter e não tinham voz para poder se defender, enquanto nós estivermos assim, nós continuaremos na mesma situação, com o mesmo governo, com as mesmas pessoas nos ditando regras e fazendo com que nós sejamos cabeça de gado. Isso na vida, no país, enquanto esperando de repente um governo que seja diferente, mas também no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, com a nossa família. Muitas vezes nós somos essa pessoa calada, essa pessoa acomodada, essa pessoa que, como eu falei na live anterior, é assim mesmo e a gente não tem o que fazer. Nós temos sim. Então eu gostaria de pedir licença para vocês para ler o discurso que ela faz durante o filme, no final do filme, e depois eu vou falar um pouco sobre isso. Qual foi a minha interpretação desse discurso? Ela diz assim: não costumo fazer discursos, vou dizer o que está no meu coração. Porque ela pega aquele discurso que o jornalista entrega para ela, e aí ela começa a namastê, falando que estava lá, e ela pica tudo e fala: traz a cadeira, que eu vou sentar. E ela fala: não costumo fazer discursos, eu vou dizer o que está no meu coração. Podem achar minhas palavras meio ofensivas, mas ouçam com atenção. Inclusive, vocês, os guardiões da nossa sociedade. Irei direto ao ponto. Todos vocês, todos sentados aqui, devem ter uma ocupação. Negócios, médico, engenheiro ou professor. Alguns vendem lanches, álcool, roupas, sabonetes ou utensílios. Os qualificados vendem inteligência, mas nós vendemos o corpo. Trabalhamos duro. Qual é o problema? Por que se opõe apenas aos nossos estabelecimentos? Porque só nossa profissão é vista como imoral. Homens do bairro de vocês vêm ao nosso e o nosso bairro é infame. Por quê? Sabe qual é a profissão mais antiga do mundo? Prostituição. Sem nós, até o céu está incompleto. Vocês deveriam nos respeitar, não acham? Para dizer a verdade, temos mais dignidade que vocês. Pergunte-me como. Se vocês perdem a dignidade uma vez, perdem-na para sempre. Nós vendemos a nossa todas as noites, mas ela nunca acaba. Muito bem. Não importam o que pensam, somos mulheres íntegras. Não importa quem apareça na nossa porta, não há julgamentos. É o nosso princípio. Não perguntamos sua religião ou casta. Pele morena, clara, ricos ou pobres. Todos pagam a mesma taxa. Se nós não discriminamos, por que nos discriminam? Por que fomos excluídas da sociedade? O ministro que pregava ainda há pouco sobre união e igualdade, venha nos visitar qualquer dia. Praticamos o que o Senhor prega. Não é que sejamos insignificantes para as pessoas, não somos. Para os políticos, somos os votos deles. Para a polícia, somos dinheiro. Para os homens casados, casacos de inverno. E para as mulheres, vocês sabem o que somos. Temos fogo dentro de nós, mas florescemos como uma rosa. Nós saciamos a luxúria dos homens e protegemos a integridade das mulheres. Imaginem só, se não houvesse Kamatipura, a cidade viraria uma selva. Mulheres seriam estupradas, famílias seriam destruídas, relacionamentos terminariam e a gloriosa cultura indiana viraria pó. E vocês seriam responsáveis. Protegemos não só a sua dignidade, mas a dignidade desta sociedade. Por isso, tenho tanto orgulho de ser prostituta. Mesmo que vocês têm de serem médicos ou professores. Aplaudem a minha fala, mas ainda é engraçado. Por que fazem tudo para nos deixarem sem teto?
Caso não fosse suficiente, expulsam nossos filhos do colégio também. Quero perguntar uma coisa a todos. Respondam com sinceridade. Nossos filhos não têm direito à educação? Nossos filhos não são como seus filhos, o futuro da Índia? Então, Gangu decidiu: não deixarei as mulheres de Kamatipura ficarem desabrigadas. Nossos filhos terão direito à escola e nós teremos o direito de viver em sociedade com dignidade. Meu querido público, meu discurso termina por aqui. Senhor Fezzi, escreva no jornal de amanhã. Gangubai fez um discurso em Azad Maidan, não olhando para o chão, mas de cabeça erguida. Gente, eu não sei para vocês, mas assim, esse discurso é muito profundo, né? E assim, ela viveu, né, morreu em 2008, né, mas fala muito com a gente hoje. Então assim, o quanto que nós precisamos mudar algumas coisas, mudar a nossa realidade, ter voz, para que a gente possa se posicionar, né? Não só em prol do nosso próprio umbigo, né? Porque todos nós somos meio que egocêntricos, mas em prol de uma sociedade, de uma vida mais digna, melhor, onde todas as pessoas têm direito. Tem direitos iguais, como ela fala aqui, né? Então não importa se a pele é clara, se é escura, todos pagam a mesma taxa. E aqui é a mesma coisa, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é bi, se você tem a pele escura, se você tem a pele clara, nós somos humanos. Nós somos seres humanos, seres dessa sociedade, e nós pagamos as mesmas taxas, temos os mesmos direitos. Então não dá mais para continuar silenciosamente engolindo tudo que nos é dado como se nós não tivéssemos outras opções. Não dá para sofrermos, passarmos por violência, seja ela de qual cunho seja, e a gente se manter calado. Tanto mulher quanto homem, né? É importante a denúncia. E uma das coisas que eu percebi assim, nessa personagem que mais me tocou é a fé. Mas não é a fé em Deus, que isso nem é mencionado no filme, mas a fé em si mesma. É a conexão com esse sagrado. Né? O que é fé? Fé, pelo conceito teológico, é a certeza na incerteza. Fé não é a expectativa ou a torcida de alguma coisa. Você ficar afirmando o seu pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Né? Como muitas vezes a gente coloca, eu confio, eu acredito em mim, eu acredito na vida, eu acredito nas pessoas. Mas você frita o peixe de olho no gato. Nós fazemos isso. Porque para nós ainda temos a crença de que confiar, acreditar, é você simplesmente abrir mão da sua vida e se entregar nas mãos do outro. Em nenhum momento, durante esse filme, a gente vê isso acontecer. Essa mulher, em nenhum momento, se entregou nas mãos de ninguém. Ela não entregou a vida dela e o propósito, aquilo que ela acreditava, nas mãos de ninguém. Ela fez acontecer. E quando ela foi chamada, porque tudo estava prestes a desmoronar, ela só ouviu, olha, vai lá e enfrenta o que você tiver que enfrentar. Mas a situação não é só sobre você. É sobre todas as mulheres que estão nesse lugar. E que precisam de você. Que precisam da sua voz. Né? Então, aquilo é uma coisa que de repente, sabe, é aquela certeza que é isso. É esse o caminho. É acreditar em coisas que você ainda não pode ver. Mas que existe uma certeza. Que existe uma certeza de realização interna em você. E não importa se alguém te diga que isso é loucura, né? Quando a gente ouve que assim, nossa, isso é loucura, você só vai se dar mal, é aí que é o teu caminho. É aí que dá certo. É aí que é a tua voz, porque é diferente. A gente não vê, né? Eu já falei aqui outras vezes, mas assim, a gente não vê nenhuma pessoa que tenha passado, que tenha deixado a sua marca pela vida e que foi simplesmente mais do mesmo. É o diferente. É o único. Nós somos seres únicos. Não existe ninguém como você, não existe ninguém como eu. E se você não tiver fé em você mesmo,
Quem é que vai ter? Por que a gente cobra isso das pessoas? A gente cobra isso, né? O fulano não acredita em mim, ou se não me colocou para baixo, ou se não valorizou meu trabalho. A gente espera o tempo inteiro isso de fora. Mas com a sua história, com toda a bagagem que você tem de passado, né? Com todas as marcas que ficaram aí, você acha que se você não acreditar em você, alguém tem que acreditar? Nós não acreditamos nos nossos sonhos, nós não acreditamos nos nossos sentimentos, nas pessoas ao nosso redor, pessoas que contribuem. Todas as pessoas ao seu redor estão com algum propósito. Elas precisam cumprir algo junto à sua jornada. Não importa qual o papel delas. Se é um papel desafiador, se é um papel mais acolhedor, mas todas as pessoas, todas as situações que acontecem ao nosso redor têm um propósito. E nós não confiamos que isso está ali justamente para nos auxiliar a chegar num lugar. Então tem um determinado ponto ali do filme que meio que é dito isso, né? Se não fosse aquele homem enganá-la e levá-la para a prostituição, ela não cumpriria a missão que ela tinha junto àquele monte de mulheres sem perspectiva nenhuma de serem vistas ou reconhecidas. Percebem? É um processo doloroso. É doloroso, né? Quem de nós, não tem uma história para contar? Quem de nós não viveu ou não vive, não está vivendo situações desafiadoras, dolorosas. E sofrimento, dor, não tem como você medir. É subjetivo. Então, porque o sofrimento do outro é maior que eu e eu fico aqui sofrendo. Ou senão, o meu sofrimento é maior que o seu e você não entende. Alguém já conseguiu medir, pegar uma fita métrica e medir o tamanho da sua dor ou da dor do outro? Dor é dor. Mas todos nós temos uma história. Todos nós temos um passado. E aí, como é que essas coisas estão acontecendo? Até que ponto que você está ouvindo essa voz interna e que você acredita em você? Que você vai fazer o seu papel, que você vai cumprir aquilo que de alguma forma foi dado a você. Ou, sei lá, né, diante de algumas filosofias, você escolheu estar aqui vivenciando e passando por tais situações. Né? E a gente duvida o tempo todo de nós. Se você não acredita no sonho que está aí na tua cabeça, né, quem é que vai acreditar? E ele se realiza, qualquer sonho, se realiza primeiro na tua cabeça. Tem uma live aqui que eu fiz há algumas semanas atrás, falando justamente sobre o hermetismo e falando sobre esse princípio do mentalismo, né, que tudo se origina na cabeça. Inclusive, a tua confiança, a tua conversa interna. Né? Será que a tua conversa interna é uma conversa saudável? Porque aí tem algumas pessoas que falam assim, mas você quer o quê? Que eu fique pensando positivo o tempo todo, porque senão a vida não acontece? Eu não quero que nada. Eu só quero que você experimente dar um pouco de ousadia para o seu eu. Né? Para que você, de repente, enfrente algumas coisas, ou olhe para a vida numa amplitude, observando um pouco mais, ouvindo um pouco mais. Outro detalhe que também a gente percebe no filme é o quanto ela é atenta, a personagem, né, a Gangu. Ela é muito atenta. Ela é muito autêntica, muito perspicaz. Então, assim, enquanto a pessoa está falando, ela está ouvindo. Então, ela tem uma adversária política, né? E que diz para ela assim, olha, aqui, casamento e você me destronar são duas coisas que são impossíveis. Se você conseguir isso, você se torna a nova presidente. Ela simplesmente ouve aquilo e o que ela faz? Um casamento. Ela promove um casamento no bairro. E com uma mega festa, né? Porque para os indianos tudo é uma festa, né? Então, uma mega festa. Ela ouve, né, a mensagem. A mulher, a adversária chega para ela que diz, né? Não sou nem homem, nem sou mulher, mas vou te destronar. Ela ouve aquela pessoa falando para ela assim, eu vou amanhã fazer um comício às 9 da noite e vai ser a sua derrocada. Ela pega a informação e o que ela faz?
ela planeja alguma coisa naquele horário que tem um efeito muito maior e a mulher não tem ninguém para poder discursar. Então você vai vendo que assim, em alguns momentos ela fica bem silenciosa, ouvindo. A gente não ouve, a gente só quer falar. Nós sabemos tudo, né? Damos conta de tudo. Todo mundo quer falar um pouco de si, o quanto é bom, mas não coloca de fato esse bom para atuar, porque não tem fé em si mesmo. Não confia no próprio sentimento, nos próprios valores, na própria virtude. Não confia no seu próprio embasamento. Tem medo de tudo, né? A gente tem medo de tudo, o tempo todo a gente tem medo de tudo. Ai, porque hoje, porque você não pode falar, porque não sei o quê, tudo a gente tem medo. Então, quando eu vejo, por exemplo, esses filmes, né, que são simplesmente inspirados em fatos da vida, né, histórias, biografias de pessoas que têm coragem de se diferenciar, isso para mim é um chamado. Né? Eu fico assim, gente, é isso, né? Como que eu posso cada vez mais colocar esse meu eu para fora? Sem ficar me boicotando, me restringindo, querendo copiar. Quantas vezes eu duvidei de mim mesma? Muitas, ainda duvido, né? Muito da minha capacidade intelectual, da minha formação, da forma de falar, né? Ah, por não ter um português correto, por quando dar risada, não dou risada e nem faço um sorrisinho, dou uma mega gargalhada, né? Que já ouvi várias vezes, nossa, mas que exagero, né? Mas essa sou eu, né? Quando eu vou dar risada de alguma coisa, eu não dou uma risadinha, eu dou uma gargalhada com os meus pacientes. Às vezes eles estão trazendo para mim situações ali, eu solto uma mega gargalhada. Isso não quer dizer que eu tô minimizando os fatos ou sendo desrespeitosa, bem pelo contrário, né? Mas é a minha forma de lidar com a vida, de lidar com problemas, de lidar com situações, né? Tem algumas pessoas que me chamam de bruxa. Eu pego bem essa coisa, né? De que bruxa é aquela que dá gargalhada ao redor do caldeirão, né? As bruxas antigas, por conta do quê? Dos desafios que vêm, como se fosse justamente isso. Será mesmo que eu não sou capaz? Será mesmo que não posso? Será mesmo que não é pra mim? Será mesmo que eu vou desistir? Será mesmo que de repente tem algo ou alguém que vai me tirar a minha própria capacidade, né? E aí você dá uma mega, ao invés de você chorar, você dá uma mega gargalhada, e eu sou dessas. Mas quantas vezes eu duvidei disso? Eu duvidei dessa espontaneidade, ou da forma de chegar, de abordar as pessoas, de conversar, de abraçar, né? Porque isso tem gente que não gosta, porque não sei o que. Até pessoas que não gostam, muitas vezes, é lógico que eu não sou abusiva, mas quando eu vou de repente dar um abraço, a pessoa acaba, né, se rendendo e abraça, e depois, que delícia, tá aqui abraçada e tudo mais. Esse é o meu jeito, né? É lógico que é exatamente como eu acabei de dizer, o respeito é tudo. Você não vai ser abusivo, mas você é você, né? Você não pode se apagar por conta do outro. Tem relações afetivas que a gente vê um se apagando em prol do outro, né? Porque se eu continuar caminhando, mas e ele vai ficar para trás, ou ela não sei o quê, e vice-versa, né? Então assim, mas você veio aqui para desenvolver algo, você tem aqui algo, um propósito, e não tô falando do propósito que todo mundo tá falando, que vai buscar, não, mas você tem uma meta de vida, que muitas vezes quando você fica se retardando, quando você fica se colocando numa caixinha, quando você não cede ao rapto de Perséfone, como eu fiz a live anterior da sacerdotisa, quando você não cede ao Hades, e você se vê, né, na pegada de Perséfone se transformando na rainha dos infernos, do submundo, você não cresce. Você não vai simplesmente desenvolver o que você precisa desenvolver. E, o principal, existem algumas pessoas que você também contribui, ou precisa contribuir para a evolução delas, e você está retardando o seu movimento. E o compromisso que você firmou? Que você estaria ali na frente para, de repente, contribuir para aquela história. Você seria, de repente, um sopro, uma palavra, uma peça fundamental. E você não está lá. Porque você fica o tempo inteiro tentando ser boazinha, fofinha, lindinho, lindinha. E você não é esse. Se a gente olhar a história aqui do filme, da Voz do Empoderamento, em nenhum momento, ela mesma coloca, né? Não era nem santa nem diabo. Ela era ela. Ela era ela. Autêntica. O tempo todo essa coisa da busca da perfeição. Que perfeição? Você é o perfeito nem perfeito. Você tem suas situações. E que para os outros talvez possa ser um defeito, talvez para você não seja. Então, quem sufocou a tua fé?
Quem foi que disse que você não podia usar os seus dons? Quem foi que disse que você não poderia usar o teu propósito, aquilo que você acredita? Demorou muito. Eu jamais, quem me conhece sabe, que eu tinha muita dificuldade de falar para pessoas, né? Mais que 2 ou 3 pessoas já era um grupo que o coração parecia que ia saltar pela boca. Vários sintomas de muita ansiedade me acometiam e eu não conseguia fazer. Até que um dia eu ouvi alguém: mas para que você precisa de outra pessoa para dar curso? Para que você precisa de outra pessoa? Porque eu preparava toda a grade de cursos e tudo mais, e eu tava para uma outra pessoa falar por mim. E eu ficava do lado ali, trabalhando energia de ambiente, ou se não, mexendo na parte operacional e tudo mais, né? E aí, um dia, a casa caiu pra mim. Porque uma pessoa que tava ali ouvindo que aquela minha parceira de cursos estava dizendo, simplesmente quando ela acabou de falar, essa pessoa que estava ouvindo disse assim: tudo que você acabou de dizer é uma grande besteira. Eu não concordo com nada e eu acho que não vou fazer o curso que vocês estão oferecendo. Aquilo bateu na minha boca de estômago e fiz assim: então, querida, uma vozinha lá fez assim: então, querida, se posiciona, porque senão essa vai e leva todo mundo junto. E pior que isso, né? Como assim? Mas assim, não é isso que a gente vende. Talvez tenha havido aí um mal entendido. E aí eu simplesmente nem pensei se eu tava com vergonha, se... Nada, era meu aquilo, eu tinha criado aquilo. Entende? Era uma coisa que eu tava aprendendo, que fazia toda a diferença na minha vida, que eu queria passar para as pessoas. Porque eu tenho certeza ainda hoje que o método de tarô que eu trabalho, que eu aprendi, que eu estudo, pode mudar muitas coisas, a forma como a pessoa se vê, a forma como a pessoa se coloca, e como que assim que eu ia perder aquela turma. Então, eu me posicionei. Pela primeira vez, eu falei. E falei, acho que por meia hora, 1 hora, tudo que era aquilo, que sistema era aquele, como que se apresentava, o que eles iam aprender, como que... E falei. Quando terminou o curso, quando eu terminei a minha explanação, a mesma pessoa virou para mim e fez assim: eu vou fazer esse curso por tua conta. Se quando nós terminarmos, nós não vivenciarmos isso que você está dizendo em relação ao tarô, eu quero o meu dinheiro de volta e não sigo adiante. Vou ficar até o final do primeiro módulo. Eu falei: tá bom. Comprei aquilo. Comprei. Falei: pois você vai ficar e vai fazer o segundo, vai fazer o terceiro, porque... esse troço é meu, fui eu que criei, por que eu dei na mão do outro? A partir daquele dia, eu comecei a dar todas as aulas. E aí, muito nervoso, né? Até hoje, vocês podem ver, toda hora tem um golinho d'água aqui, né? Porque ainda não é fácil. E fui dando. Quando terminou, essa pessoa disse: olha, eu preciso retirar aquilo que eu tinha colocado, foi um mal entendido e tudo mais. Não só vou pagar, como vou ficar para os outros módulos, né? E aí eu entendi que, assim, aquilo era meu. E aquele desafio, aquela pessoa, ela estava ali, não foi para me recriminar, para me desprezar, para me achovalhar, não. Ela estava ali porque ela fazia parte do meu caminho. Porque senão hoje eu não estaria aqui falando para vocês. E não importa quantas pessoas, se tivesse uma pessoa na live eu falaria. Eu já fiz eventos para muitas pessoas e eventos para tipo 2, 3 pessoas, e é a mesma coisa. Porque se eu conseguir fazer com que uma pessoa desperte para ela mesma, ela vai fazer diferente na vida de outro, de outro, de outro, de outro. E quantas pessoas nós não atingimos? E é exatamente essa dinâmica desse filme e do se diferenciar, que é uma coisa que eu vim buscando ainda, né, incessantemente. Como eu funciono? Né? Quem sou eu? Como eu posso bancar os meus valores, né? Para mim, e não para o outro, querendo impor e fazer o outro engolir a seco, mas para mim, na minha vida, para que eu não me traia, para que eu não me frustre com situações que eu não precisava passar, principalmente quando alguém traz alguma coisa e a pessoa está falando mais dela do que de mim. Então, esse filme traz muito essa percepção, né, da fé em si mesmo. Se você, agora aqui, eu te convido, né, fecha seus olhos por um momento. Fecha seus olhos e, junto comigo aqui, vislumbre o seu futuro, ou uma parte dele. Como é que você poderia estar colaborando com a vida das pessoas,
com a humanidade, com o nosso governo, com a natureza. De que forma? Que habilidade, que talento você tem? Que você poderia contribuir de alguma forma? Quando você vier à consciência, pega essa visão e não joga ela fora. Coloque fé nela. Fé em você, que você pode resolver, que você pode realizar. Ative a sua visão. Acredite. Coloque ação na sua visão. Coloque intensidade no seu trabalho diário para que você possa realizar e obter o resultado que você vislumbrou. Não desista. Né? As coisas para que a gente conquiste não é fácil. Esse filme eu assisti acho que 4 vezes. Assisti, escrevi, reescrevi. E aí coloquei alguns tópicos. Agora tô falando com vocês, já relaborei algumas coisas. A coisa não vem assim, ai, nossa, olha, a live tá pronta. Não, não tá. É pensada, é estudada, é reformulada, né? Vejo e revejo alguns conceitos, algumas coisas. O que conversa comigo, onde é que isso pode ajudar de alguma forma alguém, para que essa pessoa desperte, para que ela comece a pensar que ela também pode. Se o Papa pode, o presidente pode, Jesus podia, sei lá, Buda, você também pode. Humanos, seres humanos, com o mesmo potencial. A única coisa é que alguns pegam isso e faz acontecer. Lança um desafio para si mesmo. O passado não é algo que contamina o futuro, não é algo que contamina o presente. O passado é o aprendizado. Agora o futuro é aquilo que eu tô, é o caminho que eu tô seguindo, é para onde eu tô indo. Não importa quantos anos você tem. É hoje. Você pode fazer hoje. Começa agora. Mas olha para você. Os deuses, para quem acredita, né? E a gente pode chamar de Deus, natureza, seja lá o que for, nos coloca dons e talentos para que a gente possa colocá-los em prática. E é como eu falei para vocês. Eu demorei muito para identificar que um dos meus talentos era falar para as pessoas. Eu poderia esperar qualquer coisa, menos esse. Menos esse, até porque na minha infância eu tive pais que criança não fala, adolescente não fala, não sabe nada, como se fôssemos folha em branco, né? E que recebia punições severas quando expressava alguma coisa que era indevida à percepção dos soberanos pai e mãe. Então, falar sempre foi muito desafiador para mim, acredito até que para as minhas irmãs. Mas quando eu percebi que isso era uma ferramenta e que muitas pessoas, não são poucas pessoas, muitas pessoas dizem para mim: Sil, o que você fala, a forma como você fala, a forma como você se expressa, leva alegria para as pessoas, a sua energia, faz com que a gente se sinta mais motivado, com que a gente pense, Eu não posso simplesmente pegar isso e jogar fora, porque isso é meu. Isso é minha ferramenta. E se eu passo isso para você, você pode passar isso para outras pessoas. Entende? E você compra o que eu estou passando, porque às vezes faz a diferença para você. E é assim que a coisa vai acontecendo. Porque quando você pega o seu dom, você vai levar o seu dom adiante e vai fazer isso com tanta divindade, com tanta supremacia, com tanto bem-querer, que as pessoas têm gosto, porque tem valor, porque não é mentiroso, porque não é copiado, né? Então, é importante a gente perceber, né, quais são os seus dons, o que é que a vida trouxe para você e que talvez você não esteja usando adequadamente. E, gente, não é aquela coisa gigantesca, sabe? Ai, vou salvar o mundo. Pode até ser que se o seu dom for esse, por favor, tire ele dentro da cartola, traga para nós uma outra forma, sei lá, de governo, mas saia de dentro de você mesmo, porque nós precisamos urgentemente de novas carinhas, com novos objetivos, querendo de fato fazer essa nação maravilhosa frutificar, né? De uma forma diferente, por favor. Né? Nós precisamos desses posicionamentos agora. Graças a gente vive hoje numa sociedade que ela já não é tão engessada, onde a gente não tem tanta abertura ao conhecimento. Hoje nós temos.
O que nós precisamos, na verdade, é ter coragem, né? Para de ficar reclamando, de se vitimizando. Ai, porque o governo não faz, porque o vizinho também não, porque não sei o quê. Tira a sua vida da mão dos outros. Né? Como no filme, tira a sua vida da mão dos outros. Vai fazer você a sua parte, aquilo que você acredita. Porque com certeza outras pessoas vão se associar a você, vão enxergar com a causa e vão dar força para aquilo que você está fazendo. Mas se a gente continuar acomodado nesse posicionamento covarde, onde nós não damos a nossa cara a nada, nós não falamos porque temos medo de sermos cancelados, e enfim, a vida vai continuar a mesma. E não adianta nada você ficar reclamando, porque se reclamação adiantasse, tinha um monte de gente salvo, né? Nós não precisaríamos de nada, nem de ninguém, nem de nenhuma força extra para de repente dar uma forcinha, né? E ajudar a gente a sair do pensar como eu posso ser útil, como eu posso ajudar, como eu posso contribuir, como eu posso resolver, como. E ao invés de ficar por quê, para que eu estou vivendo isso e para que isso me serve? Sai da posição do vitimismo. Sai da posição daquelas mulheres ali que, infelizmente, elas olhavam para a vida e achavam que a vida tinha acabado porque elas tinham sido vendidas, porque era a única opção que elas tinham e não tinha nada além disso. Imagina que se a gente, de repente, tiver pessoas que pensam que tem capacidade, a gente consegue fazer uma alteração sem ficar esperando o filho pródigo ou Jesus reencarnar para nos salvar de novo, né? Então tá na hora da gente começar de repente a refletir e pensar no que é que você pode contribuir, porque ninguém faz um caminho de evolução se você não leva esse caminho de evolução para fora, se você não contribui de alguma forma para a sociedade, para o coletivo. E às vezes você acha que você sabe pouco, como eu mesma achava que eu sabia pouco, mas diante de algumas pessoas que não sabem nada ou que têm, sei lá, pouca informação, você sabe um pouco, não para mandar na vida dela e nem ficar depositando regras na cabeça dela, mas para ser um instrumento, para ser muitas vezes uma palavra ou um silêncio que vale mais que 1000 palavras para que essa pessoa possa startar ali um movimento e fazer a diferença. Outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, que a gente já está terminando, né? É o quanto que a gente tem crenças muito ruins internalizadas. Então, nós colocamos, eu acredito no sagrado, acredito em Deus, acredito não sei quem, acredito. Eu acreditava tanto no meu relacionamento e ele me traiu. Não, você não acreditava, não. Você nem se consegue nem se doar, você mesmo trai. Por que o outro não vai te trair? Se você não consegue se entregar para uma relação, né, na totalidade, porque você desconfia até da sua própria sombra, como é que você tem uma relação verdadeira? Não tem. Então já começa daí. Então nós temos algumas crenças que nos limitam e que nos afastam desse eu que veio aqui com um propósito maior. Primeiro, que a maioria dos pensamentos que vem na tua cabeça vai dar tudo errado. Mas isso não vai dar certo, e se. Se não vai dar tudo errado pra você, vai dar tudo errado pra alguém que você ama. Mas se eu começar isso, pode dar errado pro fulano, pro ciclano, pro beltrano, pode de repente causar alguma dor, um sofrimento, uma tristeza, uma doença, alguma coisa, porque eu fiz um movimento de mudança, o outro tá pagando a conta. E alguém vai me trair. Né? Eu vou começar, mas eu vou ter de repente um Judas na minha vida, porque a gente está sempre esperando, né, um Judas na nossa vida, o tempo todo, certo? Mas quem começa esse processo geralmente somos nós mesmos. Nós mesmos é que começamos o processo mentiroso e traidor, tanto em relação a nós como em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Né? Se você não consegue falar a verdade em relação aos seus sentimentos, nem se você tá bem, nem se você tá mal, nem se você ama, nem se você não ama o suficiente, quem é que tá traindo quem? Né? E quando você é traído, ali em vias de fato, que você viu, onde que começou isso? E para que isso está acontecendo? Né? Então, olhar para essas coisas, sabe? Esse filme tem muito a ver com o mito de Perséfone, né? Com o rapto de Perséfone.
onde Perséfone vai se descobrindo ali no submundo. E aqui ela vai se descobrindo na vida, na prostituição. Perséfone lá no reino do inferno, né, no reino sombrio, ela se torna rainha. E aqui a Ganga também, né, a Gangu, também se vê rainha, presidente, né, daquela região. Depois dessa grande transformação, onde ela simplesmente transforma, ela vira a chave desse sofrimento. Ela parou de sofrer? Não. Ela ascensionou? Não. Ela continuou sendo ela, autêntica. Ela não saiu nem do lugar onde ela morava para ter uma casa melhor. Ela continuou ali. Por quê? Porque ela se viu prostituta. E, como diz ela, qual o problema? Né? E aí, assim, pra gente ir finalizando, ela coloca uma frase quando ela tem uma conversa lá com as amigas dela e ela coloca assim: uma flor, por natureza, é perfumada. Seja num templo ou um santuário, em um bordel ou em um funeral. Espalhem seu perfume. Vivam com dignidade e não tenham medo de ninguém. Quando mulheres são personificação do poder, da riqueza e da inteligência, o que faz esses homens se sentirem tão superiores? Eu reformularia essa última parte. Eu colocaria: quando os seres humanos são personificação do poder, da riqueza e da inteligência, o que faz esses homens tacanhos, mesquinhos e mulheres também se sentirem tão superiores? Não é? Esse pedaço, né, que ela fala da flor é justamente isso, gente. Uma flor por si só, ela é perfumada e ela não deixa o seu perfume por conta de você falar: ai, eu não gosto do perfume da rosa. Azar o seu, criatura. Você não compra rosa, você não tem rosa na sua casa. Mas o perfume dela vai se manter, porque ela nasceu para ser rosa. Essa parte é a deusa Afrodite. Deusa do amor, da beleza, da estética, da moral, da ética, da intelectualidade. É isso. Porque se você nasceu para ser você, por que é que você abafa seu eu? Por que é que você não olha para dentro para conhecer você? Por que é que você não parte numa jornada de autoconhecimento para descobrir os seus talentos, o seu poder, os seus valores e colocar isso para fora? E se alguém não gostar do seu perfume? Que pena, né? Eu vou continuar sendo perfumada e levando o meu perfume para onde eu for. E quem gostar, que inspire e aspire. E quem não gostar, simplesmente siga seu caminho. Com respeito, com dignidade, sem medo de ser quem você é. Não é assim? Então, meus amores, era isso, né, que eu tinha para trazer para vocês hoje. Esse é o meu pensamento, são as minhas reflexões em relação a esse filme. É lógico que, assim, estou abertíssima a discussões, a perguntas, a, sei lá, teu ponto de vista, né? Aqui eu tô colocando o meu e cada um pode ter o seu e deve ter o seu, né? Deve ter o seu. Mas, assim, eu trouxe tudo isso pra gente refletir um pouco em torno da nossa realidade, né? Isso não acontece só na Índia, isso acontece na vida. E se a gente não se posicionar no leito de morte, não vai adiantar você se arrepender daquilo que você deixou de fazer. As minhas 2 turmas de tarô, nós estamos na 4ª aula, essa semana teremos a 4ª aula dessa jornada do autoconhecimento, que é o eu e a intuição, onde você vai despertar o seu tarô interno. Nós estamos na 4ª aula, e o que eu venho percebendo, principalmente, né, das alunas que estão nessa jornada pela primeira vez, é justamente essa autodescoberta, né? É um maravilhar-se consigo mesmo, sabe? Detalhes assim que você vai descobrindo de você e que você pode transformar e que você pode encontrar a tua medida, o teu jeito, a tua forma, e que maravilhoso é isso, o quanto isso é mágico, o quanto isso é libertador, o quanto isso é
empoderamento, né? Poder interno, fé em si mesmo. Vão sair de lá totalmente transformadas? Não, tem muitas transformações para acontecer, mas eu tenho certeza que essa jornada traz um pontapé inicial para sair do anonimato, para sair da estagnação e dar com a carinha para a vida e falar: aqui eu me responsabilizo, aqui eu vou dar a minha cara e eu pago o preço de eu ser eu mesmo, né? De eu ser eu mesmo e fazer a minha vida como eu acredito, certo? Então, logo mais aí nós teremos outras turmas e aí quem de repente quiser embarcar nessa, vai colocando aí no direct que logo mais a gente tem novidades. Uma ótima semana a todos vocês. Um beijo enorme. Namastê, como é o hábito indiano. E que o grande Deus e a grande deusa na sua inteireza, na sua unificação, possa abençoá-los hoje e sempre. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.